Olá, pessoal, boa tarde. Hoje bate-papo com essa amiga super querida. Nos conhecemos desde 2001, acredita? E a Paty me abandonou, ficou 2 anos fora. E ontem ela chegou aqui no Rio. E nós estamos matando a saudade, já saímos ontem, hoje, daqui a pouco tem stories aí pra vocês. E eu aproveitei para trazê-la aqui para fazer parte do bate-papo de hoje, porque hoje o tema é como se aprimorar e alcançar resultados. E é interessante porque justamente hoje de manhã a gente estava conversando sobre todo esse processo desses 2 anos que ela passou fora, ela estava aí em Portugal. E no final das contas tinha tudo a ver com a live de hoje. Eu falei, cara, Paty, vamos trazer esse assunto pra galera, porque muitas vezes a gente acha assim, como se aprimorar para alcançar resultados. E aí a gente acha que nós vamos fazer um trabalho sobre nós mesmos, de desenvolvimento, que vai ser tudo lindo e você vai conseguir os seus resultados do jeito que você queria. Mas nem sempre é assim que as coisas funcionam. Então eu vou deixar a Paty falar um pouquinho da experiência dela, que era exatamente isso que a gente estava falando hoje de manhã para vocês verem como pode ser esse processo. Claro que não é igual para todo mundo, né? Para cada pessoa isso vai ser diferente, mas como é esse processo de alcançar esses resultados, né? Que nós queremos às vezes e que não sabemos como chegar lá. Então, Paty, conta um pouquinho para o pessoal que a gente estava falando de hoje. Primeiro queria agradecer, Ju, estar aqui contigo e que me acompanha há muitos anos, né? São 20 anos juntas, com muitas trocas, com muitas práticas, com muitas ferramentas que trazem alta performance, e a gente estava justamente falando sobre isso, porque eu tinha algumas metas desenhadas, né, e num painel onde eu fazia uma visualização dessas metas, só que a gente não tem ideia de como é todo esse processo, né? A gente sabe qual o resultado que a gente quer alcançar, só que a gente não entende muito, ou a gente às vezes até cria uma expectativa de como pode ser que as coisas ocorram, mas nem sempre é daquela forma que você espera e nem sempre são flores, né? E eu tava falando justamente isso com ela. Eu passei por uma separação depois de 18 anos, eu larguei um emprego, toda uma estrutura de vida aqui e tive esse 1 ano e quase 2 anos em Lisboa, né? E a gente estava contando os detalhes de todo esse processo, como as coisas ocorreram, né? Que teve momentos que dá desespero, tem momentos que você fica triste, não tem como, né? São processos muito internos, muito profundos, onde toda a tua estrutura é mexida, né? Então, se a gente pensar em pilares da vida, a gente tem vários pilares. E a ideia é que você mantenha esses pilares equilibrados. Agora, tirar todos os pilares, não é nem tirar, né? Mas passar por desestabilizar, né? Desestabilizar todos esses pilares é bem complexo. Mas também te dá uma oportunidade de revisitar tudo aquilo que você planeja conseguir, conquistar. E por mais que doesse todo esse processo de imigração, de estar num outro continente, de tá fora do teu contexto, dos teus amigos, de uma separação que não é fácil, envolvendo filho, apesar de tudo isso que estava sendo mexido, a questão de trabalho, eu sabia que eu estava no caminho que eu tinha planejado de alguma maneira. E isso me deu lucidez para passar por tudo aquilo que eu passei. Não foi fácil, não foram flores, mas eu estava lúcida, entendendo que todo esse processo que estava ocorrendo, ele tinha sentido pelo objetivo que eu queria alcançar. E é engraçado porque a gente estava falando exatamente disso, né? Porque nós ficamos 2 anos afastadas e nós somos muito próximas. E nesses 2 anos que nós ficamos afastadas, eu acompanhei todo o processo da Paty à distância, né? E a gente estava falando, nossa, né? Ao mesmo tempo, foi tanta coisa que aconteceu nesses 2 anos, né? Inclusive a pandemia, e ela estava lá fora. Mas, por outro lado, parece que a gente estava juntas ontem, né? Parece que não houve esse tempo longe. E aí ela falou pra mim assim, nossa, Ju, e o mais louco foi que não foi fácil esses 2 anos pela quantidade de modificações que ela sofreu ao longo desse período, né? Na vida dela, né? E o interessante é que eu falei assim, mas você percebeu que tudo que você queria conquistar quando você saiu daqui, você conquistou?
o interessante é que como as coisas que nós queremos vão acontecer, a gente não tem controle sobre isso. E é muito interessante nós trazermos esse olhar para a vida, que assim, no momento em que você traça uma meta, traça objetivo, um ou vários objetivos para sua vida, não quer dizer que agora tudo vai dar certo para eu chegar lá, né? Porque até quando as coisas dão certo, elas não dão certo na direção que nós esperávamos, né? Não é um certo que para você parece estar certo. Depois que você passa por tudo aquilo, é que você pensa assim, nossa, e aconteceu tudo do jeito que precisava acontecer para eu chegar até aqui. Mas muitas vezes esse caminho é muito árduo, é muito difícil. E ela estava falando assim, eu não sei como eu consegui, porque qualquer outra pessoa teria surtado no meio do caminho. Tantas eram as mudanças pela qual ela precisou passar por esse período para chegar aqui lúcida, focada, com tudo estabilizado novamente depois de muita turbulência, né? Muitas pessoas se perdem no meio da turbulência, entram em depressões, um monte de problemas são gerados. E o que eu achei incrível que a gente estava conversando era como todos os problemas ela utilizou como uma escola para ela aprender mais sobre ela e ir conseguindo esses resultados, né? Que era exatamente isso que a gente estava conversando e estava falando. E o lance também, né, das pessoas que cruzaram o seu caminho, que muitas vezes eram pessoas que tornaram o caminho dela mais difícil. Mas quando nós temos o entendimento de para onde eu tô indo, o que eu quero da minha vida, e que a vida é um aprendizado, você consegue até sair do contexto daquele incômodo, daquele sofrimento que aquela outra pessoa pode estar causando, e entender que aquela pessoa só está sendo uma ferramenta para você chegar onde você quer, né? Isso é muito legal. Entrou o Marcelinho aí, que teve comigo em Lisboa. Que legal. Do mesmo jeito que acontecem coisas que talvez não sejam tão agradáveis, mas também aparecem pessoas maravilhosas na nossa vida que nos ajudam muito a vivenciar esses momentos, né? E o Marcelinho foi um deles, muito bacana. Que legal, cara. E o William tá dizendo, problemas são alavancas quando bem aproveitados, identificados. É. Isso aí. E é bem isso, assim, a gente tem um objetivo, a gente, infelizmente ou felizmente, a gente não sabe o que vai acontecer nesse caminho quando a gente toma uma decisão. Muitas vezes é um caminho difícil de ser digerido, né? Não é fácil, né? Claro que você pode ter escolhas mais leves. A minha escolha foi difícil porque foram muitos pilares que eu tive que foram desestabilizados, que eu tive que repensar cada um deles, tudo junto e misturado, não aconselho pra ninguém. Trabalha um pilar de cada vez, sabe? Isso aqui é mexer em tudo de uma vez é puxado, mas assim, o que eu tava falando muito assim pra Ju é o quanto todas as técnicas, todo esse processo nosso de autoconhecimento, tudo que a gente conhece como ferramenta, né? O quanto foi especial pra mim, pra esse processo de me manter lúcida mesmo num momento tão difícil, né? Momentos onde muitas vezes eu chorava, de repente respira fundo, vamos fazer algo pra dar sair desse momento, né? Eu adoro dançar forró, e descobri uma galera lá que dança forró, saía sozinha, enfim, vai passear sozinha, entra no ônibus, sai rodando a cidade para descobrir um pouco a cidade. Então você começa a encontrar ferramentas para que você passe por aquela cena de uma forma mais tranquila. Então eu falo pra Ju, eu vivi as maiores dores e os melhores sabores em Portugal, porque assim, é tudo muito novo, né? Tem muita coisa para ser explorada. Se eu for ficar mergulhando só na dor, eu ia me tornar uma pessoa depressiva, né? Então, assim, teve dor, teve desespero muitas vezes, porque foram coisas muito profundas, mas eu consegui aproveitar o máximo que eu podia daquela cena, né? E eu acho que é esse o grande aprendizado, seja ele qual for. Você tá numa situação, o ideal é que você coloque metas para saber onde você vai chegar, senão você fica, né, flutuando pela tua vida. Mas se você bota metas, independente de como é o processo, se você se mantiver lúcido naquilo que você está indo e tá claro que aquilo é para ser passado, independente do processo, né, aonde você quer chegar, você acredita que é aquilo,
se mantém lúcida e acordada, fazendo as coisas que uma hora aquilo vai acontecer. Ah, é menos dolorido, é mais dolorido? Depende como você vai reagir a cada evento que você estiver passando, né? E se revoltar também com o processo, né? Porque as coisas não estão saindo do jeito que você queria, é perder tempo, né? Porque não estão, o que não está saindo como você queria era o como você gostaria de chegar no resultado. Porque não se iluda, o resultado ele vai vir. É a gente ter a lucidez e a paciência para esperar o resultado vir e ficar firme no foco, né? Não se perder no meio do caminho, né, Paty? Mas assim, eu falei até um ponto para você, Ju. O que me... É claro que a gente já treina há alguns anos várias técnicas, né? E que isso ajudou muito. Então, assim, se conhecer foi fundamental, né? Então, conhecer técnicas, claro. Mas se conhecer e perceber que aquilo é um momento e não se apegar naquilo como se você fosse uma pessoa, por exemplo, que estivesse chorando muito. Se eu ficasse me apegando, eu tô chorando muito, eu tô muito triste, ia ser pior, né? Então, tipo assim, pô, eu sou uma pessoa que tem uma alegria, que tem um jeito de ser. Eu tô passando um momento que não é legal, mas que técnica que eu posso fazer agora para amenizar tudo isso? Então, assim... eu usei algumas técnicas que eu não quis fugir, mas eu quis entender aquela situação, né? Então, por exemplo, uma das técnicas que a gente usa, que é fazer essa pausa, né, no dia, onde você pausa e tenta assimilar tudo aquilo que você está vivenciando. Isso foi muito fundamental para mim, no meu caso, né? Claro, muito respiratórios, né? Mas essa pausa de colocar o olhar para dentro de mim, entender o que eu estou vivendo naquele momento não sou eu, mas é uma vivência de alguma emoção que por algum motivo eu estou reagindo daquele jeito, isso foi fundamental para mim também. Então, assim, esse processo de colocar o olhar para si, buscar ferramentas que possam te ajudar nesses momentos, como eu já tinha um trabalho de muito tempo de práticas, isso foi fundamental para mim e me ajudou a não dar uma pirada. Eu acho que eu não pirei, Ju. Pois é. Então, o tema da live é esse, né? Como se aprimorar é alcançar os resultados. A gente está no exercício constante de autoobservação, sabe? De autoestudo, de trazer sempre o olhar para como você está se sentindo, por que você está se sentindo, por que você agiu assim ou reagiu assim, né? De fazer essa análise o tempo todo do seu comportamento, né? Porque se você não analisa o seu comportamento e não entende os padrões que estão ali te conduzindo, você não vai saber que técnicas usar, né? A técnica ela é uma ferramenta, ela não te traz exatamente o conhecimento sozinha. Precisa desse olhar, desse esforço contínuo para se auto-superar, para se observar mais, para ter mais paciência com você mesmo, para entender que em alguns momentos você vai ficar triste, precisa dar vazão àquele tipo de energia. Inclusive você estava falando disso, né? Da energia, de sentir a energia. Quer falar um pouquinho disso? Que foi muito legal. Pode. De você se permitir sentir as coisas e não reprimir as coisas, porque normalmente quando nós sentimos algo que não é bom, nós entramos em desespero, né? Ai, vou sentir isso, ou tô me sentindo triste, ou tô me sentindo fracassado, ou tô me sentindo deprimido, e aí começa a desesperar, e aí entra numa ansiedade porque tá sentindo aquilo, quando não é nenhum problema sentir aquilo. Quer complementar? Eu achei bem interessante, foi uma vivência muito profunda para mim, porque eu dou aula já tem algum tempo, né? E pratico há muitos anos também essa proposta, né, de autoconhecimento. E eu realmente lá, como foi muito profundo essa mexida em pilares, né? Porque quando são mexidas mais sutis, você talvez não perceba o quanto essas técnicas são tão importantes para esse momento. Mas como para mim foram pilares muito profundos que foram mexidos, de família, né? Eu senti realmente em alguns momentos um desespero, né? Assim, uma crise forte de desespero, porque tinha filho envolvido, tudo, ou em outro país, enfim. E em alguns momentos eu falei, deixa eu parar e entender que energia é essa que está fluindo, né? Eu não sou essa energia, né? Porque se a gente for parar para pensar, a gente tem várias reações a determinados tipos de eventos que ocorrem no nosso dia a dia.
quando é alguma coisa muito profunda, aquilo pode se tornar uma coisa muito grande dentro de você. E quando aconteceu algumas coisas mais profundas, no meu caso, eu tentava fazer todo esse processo da pausa, de entender que emoção era essa, aceitar, porque eu preciso aceitar que eu não sou perfeita, né? Que eu não sei lidar com tudo, né? E que cada momento que acontecer algo na minha vida, eu vou ter que entender como eu reajo a isso e ver como é que eu passo isso de forma mais leve. E aí eu falei pra Juju, ao invés de eu ficar só me dispersando, tentando fugir dessa energia, porque poderia, né? Tem muita gente que vai beber, tem muita gente que usa até drogas, enfim, ou faz ações para poder se distrair. Eu pegava aquilo, deitava, observava essa energia dentro de mim, entendia que ela existia e não fazia nada para fugir dela. Observava essa energia. Eu acho que foi assim, para mim, foi um pulo do gato para minha existência. Porque realmente eu consegui entender que eu estava passando por aquela cena, que tudo bem, que era uma reação orgânica de algo que eu tinha vivenciado muito profundamente e que uma hora aquilo também ia se assentar, meu corpo ia ter o tempo de processar tudo aquilo que eu estava vivenciando. Então isso para mim foi fundamental. Mas claro, lembrando que eu tinha lucidez e sabia que aquilo que eu estava vivenciando era necessário por tudo que eu já tinha planejado para minha vida, né? E aí é interessante você falar, né, do se permitir sentir essa energia, né, que a gente já comentou aqui uma outra vez, desse comportamento nosso que muitas vezes vem de uma herança, né, lá de quando éramos animais, né, que é o instinto de luta ou fuga. E eu já falei aqui pra vocês, né, que tem aquela frase, né, se ficar, o bicho pega, se correr o bicho come, mas se enfrentar, o bicho foge. Então, você se permitir sentir, de uma certa forma, é você olhar pra você de frente, sem medo do que você tá vendo ali. E no momento que você se olha de frente, você encara os seus medos, né, de uma certa forma, e você consegue entender o que tá gerando aquilo tudo e como lidar com aquilo tudo, para que aquilo não faça você desviar do teu objetivo maior, que era onde você gostaria realmente de chegar. E muitas vezes o medo do processo, o fato do processo não ser como nós esperávamos e ser um pouco desagradável até às vezes, faz com que muitas pessoas abram mão dos seus sonhos, né? Abram mão dos seus objetivos, pegando caminhos mais fáceis, mas que não vão talvez levar você para onde você gostaria, ou se acomodando em situações que não vão levar você para onde você gostaria. Então, espero que tenha contribuído essa live para vocês, né? Como se aprimorar para chegar nos seus resultados. Observe-se mais, sinta mais, olhe para você de frente, né? Permita-se sentir o que você está vivenciando. Faça essas técnicas de descontração, né, para que você possa gerar aquela pausa necessária para se observar. Procure ficar algum tempo só com você, porque muitas vezes nós estamos querendo estar cheio de gente em volta o tempo todo, porque isso é uma fuga, né? Isso é uma forma de você fugir ali de todo o processo. E lembre que quando você olha de frente todo aquele processo, tudo fica muito mais claro e fica muito mais fácil você lidar com tudo isso. Então, espero que vocês tenham curtido. A Van tá te mandando um beijo aqui. Muito bom estar aqui com vocês. Se cuidem. E terça-feira tem mais bate-papo de 40 minutos por aqui às 17 horas. Beijo, um ótimo sábado, ótimo domingo. Beijo pra vocês todas. Todos, né? É isso aí. Curtam bastante o fim de semana. Beijo.